som. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nada acontece na sua vida por acaso, escute isso. Você não está aqui por acaso. Às vezes você pode pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus está dizendo para você, nada é por acaso. Aprenda com o Senhor. Deixe o Senhor falar no seu coração, irmão. Às vezes a gente pensa muito, usa muito a razão. Só que Deus não é racional. Deus é sobrenatural. E o nosso erro é querer nos relacionarmos com Deus de forma racional. Nós fazemos um culto racional. É diferente. Mas o nosso relacionamento com Deus precisa ser sobrenatural. Quem aqui já ouviu Deus falar? Se você ainda não ouviu Deus falar com você, tem uma coisa errada, irmão. Mas Deus já morreu. Não morreu, não. Ele está vivo. E Ele está passeando no meio de nós hoje aqui. E a palavra me garante que aonde Deus está, existe a possibilidade enorme de acontecer um grande milagre, se você deixar. Por Deus, já está pronto o milagre. O milagre já está à disposição. Vai depender de mim e de você receber esse milagre ou não. Vamos ler a palavra? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Vamos ver qual é a versão que está aqui hoje. Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamentos de paz e não de mal. Você entende o Deus que está aqui nessa noite? Esse é o Deus que está aqui nessa noite, que Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Mas nós vamos entender direitinho o que Deus quer fazer aqui hoje. O que Ele quer dizer com esse versículo. Vamos orar? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós chegamos diante de Ti mais uma vez. E a Ti nós recorremos agora, Pai, para que Tu venhas sobre nós de forma sobrenatural, falando conosco de uma forma específica, Senhor, particular. Porque nós precisamos, Senhor, descobrir qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade para nós. Para que dessa forma, Deus, nós venhamos a receber todas as promessas que estão contidas na Tua palavra. Esse versículo que acabamos de ler, Senhor, Tu sabe muito bem que é uma grande promessa para nós. Mas precisamos entender, Senhor, como chegar nesse ponto. O que nós te pedimos nessa noite, Pai, é que nenhuma interferência maligna venha impedir que ninguém, que nenhum de nós venha entender a Tua palavra, mas que toda interferência maligna agora seja amarrada, quebrada, retirado todo o seu poder pelo poder que é no nome de Jesus. E que nossa mente esteja totalmente aberta para o Teu agir, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha falar conosco de forma sobrenatural, Senhor, maravilhosa, completa. E, Senhor, que venhamos a entender a Tua vontade para nós. Senhor, nós permitimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha atuar no nosso meio nessa noite, Pai. Nós, na verdade, nos sentimos honrados com a Tua presença nesse lugar, Pai. Nós Te adoramos, Papai. Nós Te adoramos, Espírito Santo. Nós Te adoramos, Jesus.
tenha total liberdade de agir no nosso meio, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. A minha versão diz assim: e eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse homem chamado Jeremias é conhecido na palavra como o profeta chorão, porque ele chora diante do Senhor, porque ele vê a sua nação sendo abalroada pelo pecado, e ele se coloca na brecha pela nação de Israel. Ele ora, ele jejua, ele exorta. O que é exortar? É chegar perto de você e dizer assim: olha, o seu pecado é esse. O seu erro está sendo aqui, ó. E muitas vezes um profeta, ele não vai vir profetizar para você que você vai ter um carro novo, irmãos. Mas a gente vai atrás de profeta assim, não vai? A gente quer ouvir das pessoas que elas vão dizer aquilo que a gente quer ouvir. A gente vai atrás de profeta para eles dizerem o que agrada ao nosso coração. Mas Jeremias era um homem que era usado por Deus para modificar a história das pessoas. Infelizmente a gente se acostumou a ouvir profecias desse tipo. Olha, eu lembro que quantas vezes, quando eu procurava essas coisas, eu ia em determinadas igrejas e eu era alvo dessas coisas. O pastor que estava pregando lá na frente apontava assim às vezes para mim e começava a falar um monte de coisa. Eu vou falar uma coisa para você: nenhuma das profecias que fizeram para mim nessa época se concretizou. Nenhuma. Era tipo assim: eu vejo uma pessoa assinando um contrato contigo, e era justamente numa época que eu estava trabalhando com tipos de negócio que exigia contrato, tinha que assinar contrato. Então eu ficava naquela esperança: é agora que eu vou conseguir, é agora que eu vou ficar rico. Porque eu estava correndo atrás de profecia. Eu não estava correndo atrás de Deus. Eu estava correndo atrás de pessoas que falassem aquilo que eu gostava de ouvir. Aquilo que agradasse o meu coração. Só que a palavra de Deus mostra, irmãos, que aqueles que irão entrar no reino dos céus, e a pergunta que eu faço para você aqui hoje, nessa noite: quem aqui quer entrar nos céus? Você quer entrar no céu? Sim ou não? Não, acho que tem pouca gente que quer aqui entrar no céu. Acho que vocês querem ficar no inferno. Tem 2 lugares só, irmãos, tá? O céu ou o inferno. Se você não deseja estar no céu, você vai estar no inferno. É simples assim. Você pode falar, você pode nem me responder, mas a verdade da palavra é essa. Infelizmente ou felizmente. Felizmente para aqueles que servem a Deus. Infelizmente para aqueles que não servem a Deus. Agora, se você quer realmente entrar no reino dos céus, existe um padrão de conduta que eu preciso seguir. Não dá para achar que eu vou entrar no reino dos céus vivendo da mesma maneira que eu vivo. Igual a todos no mundo vivem, fazendo o que o mundo faz. Deus estabeleceu um padrão e esse padrão chama-se Jesus. Se você não conhece Jesus, se você não sabe qual é a conduta de Cristo, você não vai entrar no reino dos céus, porque você não vai ter quem imitar. Paulo dizia isso: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo, além de ser um exemplo para aquelas pessoas, ele era um discípulo de Jesus, um apóstolo de Cristo.
Além de ser um exemplo para os seus discípulos, ele era imitador de Jesus. Então existe um padrão que eu preciso imitar, irmãos. Mas o que eu tenho visto aí, sabe o que é? É um bando de gente crente, querendo dizer que imita Jesus, mas na primeira oportunidade que tem, vai para o mundo, para ser igual ao mundo, vivendo igual ao mundo. Nada contra. Outro dia, o Satanás, o capiroto, quis aprontar uma para mim. Estou lá, né? Vendo o Instagram, arma do diabo esse troço, cara. É arma do diabo. Tem muita coisa boa, mas é uma arma do diabo. Se tu deixar tua mente vagando ali, fatalmente você vai ser atingido pela seta do diabo. E eu estou lá, né? Pá, sabe aquela coisa? Rolando a tela. Tu não está vendo nada, mas está rolando a tela. Para uma tela de umas músicas antigas que eu gostava dessa. E eu caí na asneira de clicar, né? E eu comecei a ouvir as músicas. E eu comecei a lembrar da minha época da faculdade. Eu comecei a lembrar das coisas que eu fazia. Eu comecei a lembrar de como era. E você acredita que começou a me dar saudade daquilo? A armadilha do diabo. Porque aquele Emanuel que vivia nesse ambiente não era salvo. Aquele Emanuel que vivia naquela... Irmãos, eu não fazia nada demais. Era um cara até... em comparação aos meus amigos, eu era até mais santo do que eles. Mas eu não ia, se Deus voltasse naquele dia ali, enquanto eu estava com eles lá, eu não ia subir, apesar de não ter tanto pecado, ou apesar de não fazer tanta coisa como os outros faziam, eu não ia subir, porque o meu coração não estava firmado em Deus. Não havia dentro do meu coração um trono para Deus. Quem sentava no trono do meu coração não era Deus. Era o eu. Não era nem o diabo, né? Você pode pensar assim, era o diabo que estava sentado no trono do coração do pastor Emanuel. Não era o diabo, não. Era eu. Era a minha vontade. Era o meu querer. E aí é uma armadilha que o diabo usa, tentando tirar você da presença de Deus. Você sabia que um dia, e isso está muito próximo de acontecer, Jesus vai voltar. E ele vai voltar para buscar uma igreja que é imaculada. O que é imaculada? Uma igreja que não tem mancha. Uma igreja que não tem pecado. Uma igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro chamado Jesus. Esse é o povo que Deus vai buscar através do seu Filho Jesus, quando Ele voltar nas nuvens. Sabe, irmãos, tudo, eu estou pregando aqui, vocês estão prestando atenção no Marco. Tudo distrai a nossa mente. Tudo distrai a sua mente. Você imagina o Instagram, o que faz na sua mente. Você imagina o Facebook, você imagina qualquer outra coisa. A armadilha do diabo. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro smartphone, presta atenção nisso aqui. Aquele pequenininho, né? Eu fui naquela parte lá do telefone, sobre o telefone, né? Comecei a clicar num item lá. Eu cliquei, apareceu uma imagem. Qual era a imagem? Uma pintura que alguém fez de pessoas com celular. Era assim. Pessoas com celular no ouvido. E elas estavam prestando atenção. Não era no ouvido, não, era olhando mesmo. Era smartphone, né? As pessoas prestando atenção no celular de tal forma que elas não viam que estavam caindo no precipício. Essa era a imagem que estava lá no próprio celular. Isso era uma profecia? As pessoas não estão assim? Parece zumbi, não parece zumbi? Tem gente que não conversa mais pessoalmente, irmãos.
Tem gente que só conversa por zap. A que ponto que nós chegamos, irmãos? Jeremias está dizendo coisas para aquele povo ali, e você olha esse texto e você diz assim, poxa, que bênção. É uma frase que Deus está dizendo para aquele povo de Israel. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. É uma frase de Deus para o seu povo. Mas você já viu o contexto dessa frase? Já viu? Você já leu esse texto? Depois você lê Jeremias 29 inteiro. Você vai ver que Deus está falando com um povo que acabou de voltar do cativeiro de 70 anos. O povo de Israel, algumas vezes na sua história, passou por cativeiros, por escravidões. Minha mãe é professora de português. Tem hora que eu olho para ela e falo, me ajuda aí. Teve um período que eles passaram por 70 anos, teve outro período que eles passaram por 450 anos. E nesse texto aqui, o contexto estava dizendo de um período que eles estavam voltando, de um cativeiro de 70 anos. Por que que Israel passava por esses cativeiros? Sabe por quê? Porque constantemente eles deixavam de adorar o Deus verdadeiro, o Yahvé, o Senhor dos Senhores. E eles adoravam a outros ídolos, a outras coisas, porque se contaminavam, porque deixavam entrar no seu interior influências de outros povos, ou de outros deuses, não importa. Mas quando Deus olhava que o povo dele estava sendo escravizado por aquelas influências de outros povos, sabe o que Deus fazia? Mandava um cativeiro. Sabe o que Deus fazia? Permitia uma escravidão. Eu creio, irmãos, que hoje o povo, infelizmente do Brasil, está passando por um cativeiro. Porque nós deixamos de adorar um Deus verdadeiro. Nós nos corrompemos. Hoje você vai, não querendo falar mal de igreja, porque eu não vou falar isso, mas você vai em determinadas igrejas, parece um baile. Não parece um culto. É luz escura, né? É spot de luz brilhando, é globo, como é que chama aquele globo? Aquele globo prateado, né? Que fica espelhando a luz, igualzinho a boate. Ah, não é assim? Mas quem é o povo que vai subir, irmãos? É o povo que está se disfarçando de crente? É o povo que está achando que é crente? Não, irmãos, porque quando Deus voltar, quando o seu filho voltar, ele vai saber discernir direitinho quem é e quem não é dele. Como que ele vai saber discernir quem é e quem não é dele? Com aquilo que estiver dentro do seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração estiver vazio de Deus, você não vai falar dele. Aqui dentro da igreja, vou falar um segredo para vocês aqui. Aqui dentro da igreja, todo mundo é santo. Sabe quando é que a gente conhece alguma pessoa? Quando a gente convive com ela. Um pastor amigo meu falava assim, você quer conhecer uma pessoa? Coma 1 quilo de sal com ela. Hã? Quanto tempo vai demorar para você comer 1 quilo de sal com essa pessoa? Fala para mim. Você vai conhecer essa pessoa. Você vai saber se ela serve ou se não serve a Deus. Se ela realmente quer ou não quer servir a Deus. Hoje eu estava meditando na palavra. Aí eu brinquei com a minha esposa assim, eu não sei o que eu prego hoje. E não sabia mesmo. Aí ela brincou e falou para mim assim, traz uma palavra branda. Eu não consigo, irmão. Não é porque eu não quero, não. Eu queria trazer uma... Olha só que eu escolhi o texto, né? Sou eu que tenho pensamentos bons sobre vocês. Pensamento de paz e não de mal. Escolhi. Aí Deus falou assim, vamos meditar nessa palavra agora. Aí na hora que a gente vai meditar na palavra, Deus começa a revelar o que Ele realmente quer. Ele diz assim, olha o contexto dessa palavra, meu filho.
Agora você pensa, irmão, para pensar aqui. Você pensa que Deus, Ele faz isso porque Ele não nos ama? Você acha que Ele permitiu Israel entrar num cativeiro de 70 anos porque Ele não amava Israel? Não, irmão. Muito pelo contrário. Às vezes Deus permite que na nossa vida sejam criadas dificuldades, porque Ele sabe que se você continuar dessa forma, você vai se perder. Você não vai entrar no reino dos céus. Então Ele permite uma dificuldade para que você acorde e comece a buscá-lo de forma verdadeira. Porque o que vai determinar se você vai entrar no céu ou não, não é a sua roupa, não é a sua vestimenta, não é como você está vestido hoje aqui. O que vai determinar se você vai entrar nos céus e vai encontrar com Deus é o que está dentro do seu coração, irmão. É quem está sentado no trono do seu coração. Não se engane, mas existe um trono dentro do seu coração aí. Ou ele é de Deus, ou ele não é de Deus. E Jeremias era esse tipo de cara, que ele ouvia o recado de Deus e passava para a igreja. Como eu estou te passando aqui nessa noite. Jeremias, ele olha para o povo e diz assim: olha, vocês saíram do cativeiro agora. E eu vou te mostrar quem é o Deus que está falando com vocês. Ele começa dizendo assim, Deus está dizendo, eu. Ou seja, o Senhor. Lá no Egito, quando Moisés foi conversar com o faraó para libertar o povo dele, o que Deus mandou dizer para faraó? Moisés chega para Deus e diz assim, Deus, e se faraó me perguntar quem me falou isso? Aí Deus olha para ele e diz assim, diga para faraó que o eu sou te falou. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não preciso nem de nome para mostrar quem eu sou na tua vida. Eu não preciso nem dizer o meu nome, só diga para ele, pro teu, olha para a sua dificuldade hoje, olha para o seu problema e veja no seu problema faraó. Pense aí no seu problema. Então bote o nome assim, faraó. E diga para o seu problema, para o faraó da sua vida, diga assim, o eu sou me mandou. Eu sou. Outro dia eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, e foi muito interessante que ele falou, ele disse assim, eu convidei um outro pastor para vir aqui na minha casa, pregar na nossa igreja, e eu o acolhi dentro da minha casa. E esse pastor tinha diabetes, era diabético, tomava insulina, irmão. E ele chegou na casa, avisou para o pastor, né, pastor, eu estou avisando para o senhor que eu sou diabético, eu não posso comer açúcar e tal. E esse pastor da casa, anfitrião dele, disse assim para ele assim, aqui na minha casa não tem doente. Aqui na minha casa não entra diabetes, aqui na minha casa não entra doença, aqui na minha casa não. Amanhã, quando você tiver que tomar a tua insulina, você espera. Mede a insulina e vê se você precisa tomar. Mede a glicose, né? Mede a glicose e vê se você precisa tomar insulina. Passou o dia. Quando chegou de manhã, aquele pastor que estava lá hospedado na casa, pegou o medidorzinho, mediu. A glicose dele é 80. E a glicose dele era sempre 200, 150, 80. Aí foi falar com o pastor, pastor, minha glicose está 80. Eu sabia. Pode comer o que você quiser. Irmão, aquele pastor que estava hospedado, comeu de tudo. Pensa num cara que falou assim, agora eu vou fazer o teste. Aí comeu bolo doce, comeu não sei o que lá doce, tudo que tinha de doce na casa do pastor lá, o cara comeu. Amanhã minha glicose vai estar, explodindo. Passou o dia, quando ele chegou, foi medir no dia seguinte,
a glicose dele, 80 de novo. Quem é que manda na sua casa? Fala para mim. Quem que manda na sua casa? Na hora que eu vi esse vídeo, às vezes Deus faz a gente ver determinadas coisas, às vezes Deus faz a gente escutar determinadas coisas para lembrar quem nós somos, irmãos. Você não é qualquer um. Se você se tornou filho de Deus, você tem poder que vem do céu. Você está entendendo quem é aquele que te coloca o poder? Eu não estou falando para você aqui dar uma de maluco não, tá? Mas eu estou falando para você exercer a sua fé. Coloque a sua fé em prática e comece a andar em fé. Porque o eu sou me mandou, irmãos. O eu sou te mandou. Se você está aqui hoje nessa noite foi porque o eu sou te trouxe nesse lugar para ouvir isso que eu estou te falando. Entenda isso, irmão. Isso não serve só para a sua saúde. Serve para a sua vida cotidiana, sua vida financeira. Se você está passando algum tipo de dificuldade, algum problema, seja na sua saúde, seja na sua vida financeira, é porque aí existe alguma coisa dando brecha na sua vida. Alguma coisa está permitindo que esses demônios entrem e te ataquem. Porque se eu realmente sirvo ao eu sou, você precisa viver esse tipo de milagre. Qual foi a última vez que você recebeu um milagre de Deus? Né? Eu estou fazendo igual aquele Tom Sampaio. Outro dia eu vi mostrei para a Thalita e para o Léo, um pastor que eu converso na internet, pastor Tom Sampaio. Ele foi fazer uma ministração e tinha uma senhora que tinha uma perna mais curta do que a outra. Impressionante um negócio desse. Aí ele falou assim, senta aqui. Ela sentou, retinha na cadeira, esticou a perna. Você via, era nítido a diferença de tamanho de uma perna para outra. Aí o pastor Tom Sampaio falou assim, vocês querem aprender como é que é? Vem cá, vem ver que legal. Irmão, o cara pega na perna da pessoa, tu vê a diferença de um tamanho para outro, ele começa a orar assim, em nome de Jesus, agora vai começar a se colocar tudo no lugar, as vértebras, as pernas, e você começa a ver a perna da mulher crescer. Como? Como acontece um negócio desse? Pela fé. Por isso que eu disse aqui que você não pode se relacionar com Deus de forma racional, porque racionalmente isso não é razoável. Como é que você vê uma perna crescendo na tua frente e você acha que isso é razoável? Racional? Você vai falar assim, isso não existe. Não existe para quem não crê, irmãos. Você acha que Deus não pode resolver o seu problema? Amém. Você é uma pessoa que não tem fé. É simples assim. Agora, se você tem fé, você vai orar até aquele problema acabar. Ah, pastor, eu orei, mas na primeira oração que eu fiz não funcionou. Ore de novo. Ah, não funcionou. Ore de novo. Até acontecer, até a sua fé ser edificada. Às vezes, irmãos, Deus só está esperando você ser ousado e acreditar que Ele pode resolver a sua vida para que Ele possa realmente fazer isso. Mas a gente prefere viver uma vida convivendo com o problema, convivendo com a situação. Deus não quer isso, porque o eu sou é que tem e que sabe quais os pensamentos ele tem sobre você. Às vezes a gente pensa que as pessoas é que sabem o que deve ocorrer em nós. A gente fica muito preocupado com o que os outros vão pensar. Não é assim? E se eu fizer isso, o que eles vão achar de mim? Não, deixa eu ir para lá. Eu ia falar uma bobagem aqui.
Irmão, eu não quero nem saber o que os outros vão pensar de mim, irmãos. Eu quero é fazer a vontade de Deus. E se você entender dessa forma, os milagres vão começar a ocorrer, não só na sua vida, mas através da sua vida. Tem pessoas do seu lado que estão morrendo e precisando de um milagre, e você às vezes não faz nada. Jeremias, ele se importava com pessoas que ele nem conhecia. Tinha pessoas ali na nação de Israel que ele nem sabia quem era. Mas ele era usado por Deus para falar com essas pessoas. Esse homem chega por perto do povo de Israel e diz assim, olha, pensa, Deus acabou de tirar vocês de um cativeiro de 70 anos. Como que ele diz assim, cuidado para você não cair em outra. Cuidado, porque o inimigo que anda ao nosso derredor, ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A vida já é difícil, irmãos. Você imagina viver uma vida sem a presença de Deus. Deus está trazendo essa palavra a nós nessa noite porque Ele te ama. E porque Ele está dizendo para você que existe sim a possibilidade de ter milagres na sua vida. Você estar aqui hoje ouvindo essa palavra já é um grande milagre. Deus te trouxe aqui para você, para te mostrar que você é um milagre nas mãos dEle. O eu sou é quem sabe. Sabe o que quer dizer saber? Né? No original, quando você lê essa frase, eu é que sei. Aí você vai ver lá na correspondência, está assim, ó. Conhecer, discernir, ser revelado. Só eu, o Senhor, é que sei do seu futuro. Às vezes a gente gasta muito tempo pensando no futuro. O que vai acontecer da minha vida? O que eu tenho que fazer para mudar a situação? Tem muita gente aí seguindo coaching, ao invés de seguir um pregador. Irmão, coaching vai te levar para uma vida financeira. Um pastor de verdade vai te levar para o céu. Se esse for um pastor de verdade, vai te levar para o céu. E se você ouvir a palavra dele, você vai para o céu. Eu não estou aqui interessado no seu dinheiro, irmão. Eu estou interessado que você entre um dia no céu e encontre com Deus. Porque a sua vida aqui pode durar mais o quê? Mais alguns anos. Mas e depois que você morrer? Para onde você vai? O que vai ser da sua vida? Deus não está interessado em abençoar somente a sua vida normal aqui não, irmãos. Ele quer abençoar o seu futuro. E quando você vai ler esse texto em outra versão diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. E ele vai dizer no final, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem um futuro para nós. Deus tem algo preparado para você, mas cabe a nós queremos saber qual é. O que muitos vão fazer depois que sair daqui essa noite, amanhã? Sabe o que muitos vão fazer? Seguir a sua vida. Continuar fazendo a sua própria vontade. E Deus não quer isso. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. Pelo menos pergunte para Ele, Senhor, isso que eu estou fazendo é da sua vontade? É do teu querer que eu faça isso? Ou não? Porque eu cansei, irmão, eu não sei quanto a você, mas eu cansei de bater a minha cara na porta. Eu cansei de errar. E se eu tenho um Deus que me garante que Ele tem um plano melhor para mim, que Ele tem um futuro para mim, por que eu não vou conversar com Ele? Por que eu não vou perguntar para Ele? Deus só está esperando uma atitude sua.
Nessa noite, Deus está esperando que você pergunte para Ele: Senhor, qual é o teu pensamento para mim? Pensamento, quando você vai ver no original, aqui está lá, plano, propósito. Deus tem um plano para a sua vida. Qual é? Você já descobriu? Se você ainda não descobriu, você precisa ter um relacionamento com Ele. Se você não sabe o que Ele quer para você, você ainda não tem um relacionamento com Deus. Planos, pensamentos de paz. No original está assim: completo, que você seja completo. O que está te faltando? Qual é a parte do seu ser que ainda está em falta? Deus pode completar. Deus pode transformar aquilo que está vazio e Ele pode preencher com a presença dEle e transformar a maldição em bênção. Pode transformar aquilo que está morto e trazer a vida novamente. Só Deus pode fazer isso, irmão. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Quando ele diz eu é que sei, ele está dizendo assim: somente eu tenho poder para resolver isso. Ele está dizendo, somente eu tenho autoridade. Somente eu deveria ser o seu Senhor. Quem é o nosso Senhor hoje, irmão? É Deus ou sou eu mesmo? Eu decido o que eu vou fazer. Eu faço, pronto e acabou. Não. Se você não quiser entrar num cativeiro constante, né, tem gente que parece que vive num cativeiro de looping. Não é looping? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E nunca sai disso, irmão. Por que será? Porque você nunca perguntou para Deus o que Ele queria de você realmente. Às vezes a nossa boca está dizendo que nós servimos a Deus. A Bíblia mesmo fala isso. Às vezes a nossa boca vai dizer que nós servimos a Deus, mas o nosso coração está longe dEle. Se o Senhor realmente é o seu Senhor, e Ele está dizendo que Ele tem pensamentos sobre você, deixe Ele realizar esses pensamentos na sua vida, irmão, minha irmã. Somente Deus tem todo o poder e autoridade para determinar, planejar e estabelecer o nosso propósito. Só Deus tem. Ele quer realizar aquilo que você nunca teve. Pergunte para Deus assim: Senhor, qual é o teu propósito para mim? E espere a resposta. Deixe Deus falar. O problema é que a gente está acostumado a só a gente falar. A gente fala muito, né? Mas a gente não consegue parar para ouvir. Deus, Ele quer falar com você. Quando Ele diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, Ele está dizendo de algo que é singular. Só Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus é singular, Deus é único. Não dá para Ele dividir você com outra coisa. Sabe, às vezes a gente quer dividir o nosso coração com Deus. Um dia eu faço isso aqui, outro dia eu sirvo a Deus. Não dá para ser assim. Ou você é, ou você não é. Porque quando as coisas apertam, fala sinceramente aí para você, quando as coisas apertam para o teu lado, a quem você recorre? Não é a Deus? E Ele sempre não te atende? No mínimo, o que nós deveríamos fazer é ser gratos a Ele. Senhor, eu sou grato pelo Teu amor. Eu é que sei, fala da onisciência de Deus. Ninguém conhece os seus pensamentos a nosso respeito, senão Deus. Eu estou aqui falando para vocês, mas tem um monte de pensamento passando na mente de vocês aí. Deus pode revelar algum? Que perigo, hein? Até pode, irmão. Mas Deus, Ele conhece todos os seus pensamentos. A palavra de Deus diz que antes mesmo que o seu pensamento se formasse, Ele te conhece.
Antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Salmo 139 fala sobre isso. Você acha mesmo que você engana Deus? Você acha mesmo que Deus não está vendo o que você está pensando? Deus conhece todas as coisas, irmãos. E eu dou glórias a Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Ele um dia olhou para mim, há muitos anos atrás, e disse assim: Emanuel, você é mentiroso. Eu tomei um susto, irmão. Porque eu realmente era. Mas ninguém sabia que eu era. E aí, de repente, eu escuto uma voz dizendo assim: até quando você vai continuar mentindo, Emanuel? Nesse dia, o novo Emanuel começou a surgir, porque ele completou a frase dizendo assim: se você continuar mentindo, eu não vou poder mais te usar. Posso te fazer uma pergunta? Responda para você aí. Até quando você vai continuar mentindo? Só existe uma pessoa que pode transformar a sua realidade. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Ele está aqui nessa noite, irmão. Não perca a oportunidade, mais uma vez, não perca a oportunidade de ser uma outra pessoa, ser uma nova pessoa, uma pessoa que Deus ama. Você imagina, eu fico pensando, Deus lá no seu trono, olhando para nós. O que Deus pensa quando Ele olha para você? Qual é o pensamento de Deus? Porque Ele está dizendo aqui, ó, só eu tenho pensamentos sobre você. Qual é o pensamento que Deus tem sobre a sua vida? Você acha que Deus, Ele vai exercer os seus pensamentos sobre alguém que não quer estar perto dEle? Seria ilógico. Seria injusto. Mas quando Deus olha para você e enxerga em você um desejo de ser transformado, Ele vai exercer essa palavra aqui sobre a nossa vida. Sou eu que tenho pensamentos sobre você. Não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros querem, o que importa é que eu tenho os pensamentos que são verdadeiros sobre a sua vida. Que se você quiser, realmente, eu posso exercê-los sobre a sua vida. Segunda coisa que eu vejo aqui, irmãos, é na sequência do versículo, que diz assim: ele tem pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, Deus está dizendo para nós que existem dois tipos de pensamentos: pensamento de paz e pensamento de mal. E que Deus tem pensamentos de paz. Ou seja, quem é então que tem pensamentos de mal a nosso respeito? Quem é? Sabe quem é? O diabo, o nosso inimigo. Então existem duas forças. Não que Satanás tenha alguma força comparável a Deus, mas existe uma força que tem pensamentos maus com relação ao seu respeito. E ele vai fazer de tudo para que você não chegue a ser alvo dos pensamentos de paz de Deus. Satanás não quer que você seja abençoado, você entende? Satanás não quer que você seja uma bênção. Satanás quer que você continue vivendo da maneira triste que você tem vivido. Ou você acha que me engana? Quem opera na minha vida não sou eu não, irmão. Quem opera na minha vida é o Deus vivo, que fala comigo. E essa pergunta que eu acabei de fazer para você, foi Ele que mandou fazer para você. Você acha que pensa, ou você pensa que me engana? Você acha? Existem pensamentos de paz que vêm das mãos de Deus, e existem pensamentos de mal que não vêm de Deus. O que vem de Deus vai ser sempre para o nosso bem. Mas isso não significa que Deus vai nos privar de sofrimentos. Preste atenção nisso que eu estou te dizendo.
A Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A partir do momento que eu declaro que eu amo a Deus, agora Deus vai exercer todas as coisas para cooperar com você. Só que quando Ele analisa a sua vida, Ele vai usar as armas que Ele achar melhor. E muitas vezes Deus vai utilizar coisas que nos causam dor. Puxa, pastor, que história é essa? Por que Deus vai fazer isso? Porque Ele sabe que você só vai se dobrar se tiver uma dorzinha aí. Eu fui assim. Ele teve que me levar para a mesa de cirurgia para me trazer para a presença dEle, para me trazer de volta. Foi dolorido? Claro que foi. Às vezes as dores que vão acontecer na sua vida são permissões que Deus dá para que Satanás lhe toque. Para que você se volte para Ele. Quanto tempo mais você vai deixar isso acontecer na sua vida? Você acha que Deus tem prazer na sua dor? Você acha que Deus tem prazer de ver você sofrendo? Mas Ele tem tanto amor por você que Ele vai permitir que a dor chegue para que você volte para Ele. Ele te ama de tal forma que Ele às vezes permite que você passe por dificuldades, para que você se lembre que existe um Deus que tem pensamentos de paz sobre você. Às vezes a gente só vai descobrir a paz em meio ao caos, quando tudo está caindo ao nosso redor. De onde podem vir os pensamentos maus? De onde podem vir? Porque existe a expressão pensamentos de paz que vem de Deus, mas existe também pensamentos de mal. De onde podem vir? De no mínimo duas fontes. A primeira fonte vem do próprio homem, vem de você. Quando nós nos afastamos de Deus, deixamos de servir a Deus, começa a brotar em nós pensamentos de mal. Quantas vezes você já passou na sua vida aí, que de repente veio um pensamento mal? Ou a sua cabeça só passa pensamento bom? Me engana que eu gosto. Vou fazer uma conta aqui que eu já falei com os irmãos. Tem um estudo que diz que na nossa mente passam por dia 10.000 pensamentos. Imagina, 10.000 pensamentos que passam por dia. Você acha que os 10.000 pensamentos que passam na sua mente todo dia são bons? Vamos fazer uma contagem aqui só para dizer, que você está certo. Vamos dizer que desses 10.000 pensamentos, somente 3 são maus. Só 3. Multiplica 3 vezes 30. São 30 dias no mês. Quando dá? 90. Multiplica por 12 meses. 1.200 e alguma coisa. 1.000 e alguma coisa. Vamos arredondar para 1.000. Quantos anos você tem? Multiplica pelos 1.000. Então, esse é o total de pensamentos maus que passou na sua mente até o dia de hoje. Deus está falando, irmãos, que muitas vezes o pensamento brota de nós mesmos, das nossas atitudes, do nosso afastamento de Deus. Nós nos tornamos alvos fáceis. Satanás, ele vai atacar quem está longe. Você imagina, Deus considera cada um de nós como ovelhas. E as ovelhas andam em bando, certo? Andam juntas. Quando uma ovelha se afasta, o bando continua andando. Aquela ovelha se afastou. Aonde Satanás vai atacar? Ele vai atacar no bando? Ou vai atacar aquela ovelhinha que se afastou? Alvo fácil. Satanás não quer ter trabalho. Ele só enxerga se você se afasta. Se você estiver junto, buscando junto,
adorando junto a Deus, ele jamais vai entrar ali, não vai entrar. E a outra fonte de pensamento mal vem do próprio diabo, que ele lança pensamentos maus sobre a sua vida. Mas como é que eu venço esses pensamentos maus? Tem um versículo que diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, para eu vencer a ação de Satanás na minha vida, eu preciso me sujeitar a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É se colocar debaixo da vontade de Deus. Vou fazer uma brincadeira com aquele provérbiozinho que a gente fala aqui, né? 99% de obediência não é obediência. 99% de sujeição não é sujeição. 99% de... como é que chama? De submissão não é submissão. Ou eu me submeto de verdade, ou eu estou desprotegido. E a palavra de Deus diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O homem se torna, muitas vezes, independente de Deus. Esse eu acho que é um dos maiores problemas da nossa vida. Ao invés de nós sermos dependentes de Deus, nós nos tornamos independentes de Deus. Eu não preciso de ninguém para dizer o que eu devo fazer. Não é assim? Eu sou governante da minha própria vida. Irmão, para pensar uma coisa aqui. Se Deus fizer assim, ó, e amanhã você não fecha, você não abre mais os olhos, como é que faz? Você consegue dizer que se amanhã você vai estar vivo? Então quem é que manda na sua vida? E eu acho que eu às vezes mando. Eu vou fazer do meu jeito, vou andar. Deus deixou uma palavra escrita para nós, dizendo para nós assim: faz desse jeito. Se você fizer desse jeito, vai dar tudo certo. Agora, se você não fizer, você está aberto ao ataque do maligno. É assim, irmão. Né? O homem se torna independente de Deus e acha que tem a capacidade de direcionar a sua vida. Ele abre, então, um espaço para uma coisa chamada orgulho. E a gente já estudou aqui, né, na escola bíblica, quem é o Deus dos orgulhosos. Chama-se Leviatã. É o próprio diabo. É o Deus dos orgulhosos. Ele adora quando alguém diz assim: olha, eu não preciso de Deus. Ele adora. Eu estou conseguindo levar a minha vida sem a orientação de Deus. Ele ama isso. Porque ele sabe que essa pessoa está sendo direcionada para fora do bando e está sendo colocada de lado e está sendo alvo do maligno. Agora, quando eu chego para Deus e diz assim: Senhor, me ajuda. Me mostra o que eu devo fazer. Eu não sei nem dar um passo se tu não me orientares, Senhor. Quando Deus olha isso de verdade no seu coração, irmão, Deus ele vai fazer tudo para te abençoar. Deus quer nos abençoar. A palavra de Deus diz que a mão dele não está encolhida, mas está estendida para nos abençoar. Mas eu preciso entender que eu tenho que entrar debaixo da mão dele. Se eu estou aqui, a mão dele está aqui, como que eu vou ser abençoado, irmão? Não tem como. Ou a gente anda nos caminhos de Deus para poder chegar até os pensamentos dele, né? Porque a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos dos que os meus. Os caminhos de Deus também são mais altos do que os meus caminhos. Então eu só vou alcançar esse tipo de patamar, né? Nós estamos aqui, vamos fazer o nosso relógio de oração, né? Deus tem nos orientado a fazer isso, para que nós venhamos a passar desse patamar, irmãos. Chega, sabe, está muito raso.
A gente está se contentando com muito pouco da presença de Deus. A gente precisa aumentar o nosso nível de intimidade com Deus. Então, quando eu me contento com esse tipo de nível, Deus só se revela quando você realmente quiser subir. Quando se quiser chegar mais perto dele. Porque os pensamentos estão lá no alto, mas eu estou pensando aqui com um pensamento terreno. Eu estou muito ligado a essa terra. Irmão, lembre, Deus não é racional, Deus é sobrenatural. E os milagres dele só acontecem na parte sobrenatural. É uma luta constante. Ah, quer ver uma coisa? Pode responder, essa você pode responder. Quem aqui está se sentindo cansado? Pode responder, irmão. Eu estou cansado. Vocês são fera, hein? Vocês são bons mesmo. Gente firme, rapaz. Não é? É normal, ué. Ué, você é super-homem? Você é mulher de ferro, homem de ferro? Você não se sente cansado, não? Aí quando você se sente cansado, o que você faz? Ao invés de descansar nele, você descansa nas coisas dessa terra. Quando eu tiver dinheiro, eu vou servir a Deus. Sabe quando você vai ter? Porque você está falando uma coisa que o diabo também está ouvindo, irmão. O diabo sabe, se você tiver dinheiro, você não vai servir a Deus. Ou, melhor, que você está dizendo que você tiver dinheiro, você vai servir a Deus. Então ele vai deixar tudo meio estranho, esquisito. Porque você ainda não entendeu a quem você precisa se sujeitar. Sujeitai-vos primeiro a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Existe uma confusão que as pessoas, quando vêm para Deus, elas fazem muito. Quantas pessoas que eu já ouvi falando sobre isso comigo? Pastor, quando eu vim para a igreja, como se a culpa fosse da igreja. Quando eu vim para a igreja, aí é que a coisa piorou. Aí é que a luta aumentou. Aí eu viro para ela e falo assim, glória a Deus. Glória a Deus que aumentou. Significa que o diabo não está satisfeito com você. O diabo está quicando. E eu quero que ele quique cada vez mais. Que ele fique mais nervoso ainda. Porque, irmão, presta atenção numa coisa. Às vezes, Deus vai fazer com que o teu prédio que foi construído durante todos os dias da sua vida, ele deve ter sido construído de uma forma errada e Deus vai ter que derrubar. Por isso que muitas vezes quando você chega na presença de Deus, as coisas ao invés de melhorar, elas pioram. Mas não pioram para te matar. Elas pioram para que você construa um edifício de forma correta. Com firme fundamento chamado Jesus Cristo. Um fundamento que nunca vai ser esmorecido. Se você constrói se você constrói a tua vida em cima de uma base chamada Jesus, nunca mais o diabo vai poder te derrubar, irmão. Porque você construiu na rocha. Antes você poderia estar construindo na areia. E aí qualquer coisinha derruba o teu prédio. Mas se você constrói em cima de Jesus, no firme fundamento chamado Jesus, pode vir a tempestade, pode vir a enchente, pode vir a chuva, pode vir o vento, e a casa vai continuar firme. Você entende isso? Eu sei que para muitos aqui talvez não seja muito fácil de entender isso. Mas sabe qual é a diferença que vai acontecer na sua vida? Se você perseverar. Aquele que persevera até o fim, recebe uma coisa chamada coroa da vida. Jesus está pronto para nos entregar uma coroa. Mas primeiro ele vai testar o seu coração.
Por isso que ele diz assim, ó, dai-me, filho meu, o teu coração. Por que será que Deus pede o nosso coração? Porque Ele sabe que é do nosso coração que procedem as saídas da vida. É aqui, né? Quando Ele fala coração, Ele está falando de mente também. É aqui que a gente às vezes se perde. E a última coisa, né, que Deus vai falar conosco, é que Ele vai fazer isso tudo, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Parece meio estranho, né? Porque se Ele vai fazer aquilo que eu desejo, tem uma coisa estranha. Deus não vai realizar algo na sua vida que seja concernente à sua vontade. Porque o nosso coração é enganoso. Então Ele primeiro precisa transformar o nosso coração, transformar o nosso ser. Se nós não temos a capacidade de discernir os tempos, ó, preste atenção nisso, e muito menos de saber qual será o nosso futuro, e se temos a certeza que Deus, somente Deus tem esse poder, concluímos que o que Ele deseja para nós deve se tornar também o que desejamos para nós mesmos. Ou seja, a vontade de Deus seja a nossa vontade. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Como é que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então Ele está dizendo que existe uma vontade no céu que é melhor do que aquela que é feita aqui na terra. E que a nossa oração, na verdade, deve ser essa: Senhor, realiza aqui na minha vida, na terra, a mesma vontade que é estabelecida aí no céu. Quando que acontece isso? Quando eu me submeto à vontade dele, irmãos. Existe um outro versículo que diz assim: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Para uma pessoa que passa rápido nesse versículo, ela acha que eu tenho que bajular a Deus. Mas na verdade não é nada disso. Deus está dizendo assim: agrada-te do Senhor teu Deus. Ou seja, se eu me agradar de quem Deus é, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, quando eu me proponho a amar a Deus e me agradar do que Ele quer, o meu coração vai começar a se tornar igual ao de Deus. E quando o meu coração se torna igual ao de Deus, Ele vai ter o maior prazer de satisfazer os desejos do meu coração. Você entende que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós? E os planos de Deus é de dar a vocês uma esperança e um futuro. Você sabe como é que se forma a esperança? Porque Deus quer te dar uma esperança. Mas como se forma a esperança no meu coração? Vou te dar só ler um texto aqui para a gente terminar. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, diz que a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. A experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão. Então, como é que se forma a esperança? Primeiro você vai ter que ter tribulação. Como é que você vai chegar na esperança? Primeiro você vai ter que ter uma tribulação. A tribulação vai gerar no teu coração a paciência de esperar Deus agir. A paciência gerada no teu coração vai gerar uma experiência, porque você vai ter tido eventos com Deus que vai dizer assim: não. Deus não vai me deixar nessa situação por muito tempo. Ele vai mexer alguma coisa e vai me colocar alguma coisa na minha vida que vai gerar algo em mim. Isso gera experiência com Deus. E depois de você ter experiência com Deus, aí sim vai ser gerada a esperança no seu coração. Sabe o que Deus quer fazer contigo?
gerar esperança e um bom futuro na sua vida. Deus não quer que você seja uma pessoa infeliz. Ah, Deus quer que eu seja infeliz. Mentira do diabo. Deus quer que você seja uma pessoa feliz. Mas seja uma pessoa que tenha contentamento. É diferente de felicidade. Contentamento, você está contente com aquilo que Deus é na sua vida. Lembra Salmo 91, não é isso? Adonai, o Senhor é o meu pastor. É isso? Salmo 91? Salmo 23, perdão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas sabe como é que está no original isso? Está assim: Adonai é o meu Senhor, não preciso de nada. Você consegue ver a diferença de um texto para o outro? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Já pressupõe que você já tem uma despensa lotada de comida. Eu estou com uma despensa lotada, eu tenho dinheiro, está tudo certo. Não preciso de Deus. Eu só digo da boca para fora que Ele é o meu Senhor, mas não preciso dele, porque eu não tenho falta. Agora, quando você diz assim, Adonai é o meu Senhor, você está dizendo assim, Deus é o Senhor da minha vida. E o Senhor, quando ele fala esse texto, ele está dizendo, se referindo a escravos. Quando eu me torno escravo de Deus a tal ponto de que eu não sirva mais ninguém, senão a Deus. Adonai é o meu Senhor. Quando Ele é o dono do meu coração, eu vou dizer na segunda parte da frase, eu não preciso de nada. Mesmo se faltar alguma coisa na minha vida, se eu tenho Adonai como meu Senhor, você acha realmente que Ele sendo meu Senhor, Ele não vai prover? Você acha que Ele não vai trazer o socorro? Ele é o socorro bem presente na tribulação. A tribulação começou a me assolar, pode ter certeza que o final dela é esperança para você. Deus tem algo para realizar na sua vida. Não permita que o diabo te roube isso. Mas seja fiel. Seja fiel. Adore ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. O melhor momento de você adorar a Deus é quando você está passando por luta. Que aí está sendo moldado, sabe? A tribulação é um meio que Deus usa para te moldar. E Ele quer ver qual é a sua posição diante da luta. Deus quer te abençoar. Esteja debaixo da mão do Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? A última frase. Quando os nossos pensamentos são alinhados aos pensamentos de Deus, Ele nos garante que temos uma esperança e um futuro na presença do Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Eu quero te louvar, Senhor, porque Tu és um Deus que tem pensamentos de paz e não de mal. Tu és aquele, Senhor, que tem planos de nos dar, Senhor, uma esperança e um futuro, Pai. Essa noite o Teu Santo Espírito falou conosco sobre isso. Eu quero te pedir, Pai, que essa palavra seja gravada nos nossos corações, seja guardada nos corações de cada um de nós. Senhor, e que nós venhamos a sair desse lugar e tenhamos experiências sobrenaturais contigo, Senhor. Milagres sobre milagres, maravilhas sobre maravilhas, Senhor. E que o Teu Santo Espírito venha agir no meio de cada um de nós, Senhor. Te louvamos nessa noite, te bendizemos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Pode se assentar um minutinho. Irmãos, nós como nós tínhamos falado,
nós vamos realizar um relógio de oração, né? Aqui na igreja. Então, assim, tem de hora em hora aqui um lugarzinho para você colocar o seu nome. E você vai, quando você colocar o seu nome, você vai se comprometer a orar nessa hora. Os motivos eu vou mandar para vocês, acho que até chegou, no grupo da igreja. Quem ainda não está no grupo da igreja, peça que a gente manda para você no teu WhatsApp. Tá bom? Mas eu vou afixar ali no quadro da igreja alguns motivos. Tá? E além desses motivos que é da igreja, você pode colocar no final os seus próprios motivos. Quem não tem algo para pedir a Deus? Né? Coloque isso. E a partir de hoje, de meia-noite, nós vamos estar iniciando um jejum coletivo da igreja. Como que vai ser esse jejum? Não sei. Deus vai falar com você. Às vezes Deus vai te mandar fazer um jejum de 12 horas. Às vezes Deus vai te mandar fazer um jejum de 18 horas. Não sei. Às vezes Deus vai te mandar tirar algum alimento que você se importa muito com ele. Não sei como é que vai ser. Mas algum tipo de jejum você precisa fazer a partir de meia-noite de hoje. Tá certo? E a gente conta com os irmãos que fazem parte da igreja ou que vão fazer parte ainda da igreja para que estejam se comprometendo com isso. Porque Deus, ele atua dessa forma. Oração. Né? Não é só orar, preste atenção. É também ação. Ora, ação. Então, a sua oração, a sua atividade na igreja vai fazer diferença no mundo sobrenatural de Deus. Amém? Outra coisa que às vezes você pode estar se perguntando, né, sobre a questão do som da igreja. Nós, não sei se você reparou, nós já compramos a caixa. A caixinha ali não foi fácil não, irmãos. Nós parcelamos em 10 vezes de R$300. 10 vezes de R$300. Então, assim, eu queria participar isso para a igreja, porque do jeito que estava, não tinha condição. Eu não sei quem veio aqui no dia que a gente estava com o som muito ruim, e a gente teve que fazer esse investimento para melhorar o som da igreja. Né? É algo que a gente tem prazer em fazer para o Senhor. Um louvor. Se você tiver possibilidade de ajudar a igreja, nós queremos que você tenha essa liberdade, né? Se eu vou te falar que eu tenho esse dinheiro para pagar, nós não temos, mas nós estamos andando por fé. Se nós vivemos num lugar onde é sobrenatural, nós precisamos entender que Deus vai prover todas as coisas, inclusive o som da igreja. Mas nós andamos por fé. Você não pode ajudar com uma prestação, ajude com o que você puder. Entendeu? Ah, pastor, posso dar R$50 por mês. Amém. Ah, pastor, posso dar R$100 por mês. Amém. Mas se você pode ajudar com uma prestação, ajude. Eu tenho certeza de uma coisa. Deus não vai ficar devedor de ninguém. Deus não deve a ninguém. Ele vai te abençoar de uma forma que você nem imagina. Bênçãos incontáveis serão derramadas sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então, assim, se você desejar abençoar a igreja, você vai pegar um envelopezinho. Deixa eu pegar aqui para você te mostrar. Você vai pegar um envelopezinho de dízimo. Marcos, pode fechar.